Então, começando aqui com os planetas internos, né, a órbita da Terra, esses dois planetas, né, que são Mercúrio e Vênus, justamente por esse fato de serem internos, né, a nossa órbita, eles aparentemente, quando vistos aqui da superfície do nosso planeta, eles não aparentam se afastar muito do Sol, né? No caso de Mercúrio, a situação é ainda mais crítica, né? Porque é um planeta ainda mais interno. Ele nunca se afasta aqui mais do que 20 e poucos graus, 26, 28 graus, em relação ao Sol, tá? Isso significa que a gente só vai vê-los aí cerca de 1 hora, um pouquinho mais, né, do que 1 hora antes ou 1 hora depois do Sol se pôr. Então, sempre que a gente olha Mercúrio, ele vai estar sempre, de certa forma, mergulhado ali na luz do crepúsculo, né, ou da aurora, porque ele não tem esse afastamento ali significativo em relação ao Sol. Vênus se afasta um pouco mais, né, a máxima elongação é da ordem de 46 graus, então, inclusive agora, né, em dezembro, né, agora no início de dezembro, nós temos a máxima elongação de Vênus, né, tá? Ele fica aparentemente estacionário no céu, ou seja, a distância dele ao Sol parece variar, o movimento próprio em relação às estrelas fica curto também, que ele está justamente fazendo essa alça de volta aqui, né, tá? Para passar entre nós e o Sol. Então, nesse período, ele atinge aí mais ou menos o máximo brilho, tá? Já vou explicar por que depois. Mas, de qualquer forma, esse é um ponto, né? Ele, 46, 45 graus dá 3 horas, então a gente consegue vê-lo aí pelo menos até umas 8, 8 e meia, tá? Ou, se estiver na parte da manhã, a partir de umas 3 e meia, 4 horas. Né? Mas, mesmo assim, também... embora já essa parte está à noite, né, já não temos mais ali luz difundida pelo Sol, mas não tão alto em relação ao horizonte, né, tá? Então, de certa forma, esses dois planetas aí a gente precisa procurá-los, né, geralmente pouco depois do Sol se pôr ou pouco antes do Sol nascer, tá? Como são planetas mais internos, né, de órbita rápida, Mercúrio dá uma volta em torno do Sol, se eu não me engano, em 88 dias, tá? Então é bem rápido. Vênus um pouco menos, né? São 200, pouco menos rápido, né? Período mais longo, 243 dias, mas de qualquer forma, o movimento próprio deles no céu é relativamente fácil de notar de uma noite para outra, né? Exceto quando eles estão nessa fase aqui da alça de volta, eles parecem que ficam estacionados no céu, né? Ou seja, a impressão que dá é que eles não se movimentam muito em relação ao fundo das estrelas, mas são poucos dias, logo depois o movimento volta a se tornar mais intenso. A aparência no céu de Vênus, tá? Ele é um astro extremamente brilhante, ele é inconfundível, né? Ele tem aspecto estelar, então, entre aspas, né, o astro no formato estelar mais intenso que a gente vê no céu, permanente, tá? Às vezes pode acontecer de a gente ver uma explosão de supernova que a gente nunca viu, né, na nossa vida, mas já aconteceu na história da humanidade, que pode ficar mais intensa do que Vênus, né? Mas, enfim, permanente assim no céu, que a gente possa ver com alguma frequência, ele é o astro de aspecto estelar mais intenso, né? Okay? Já Mercúrio, ele não vai ser tão diferente assim, né? Às vezes ele atinge um brilho um pouquinho mais acentuado, tá? Mas de modo geral o brilho dele não é tão diferente assim. Aqui, por exemplo, tem uma foto que eu fiz em 23 de setembro desse ano. Aqui embaixo está Mercúrio e a estrela Spica, né, que é a Alfa de Virgem, tá? Aqui em cima Vênus e a estrela Zubenel-Genub, tá? Que é uma estrela dupla, inclusive. Mas o ponto fundamental aqui não são as estrelas, são os dois planetas. Vocês estão vendo que o brilho de Vênus é muito mais destacado que o de Mercúrio, né? Várias razões, porque Vênus é maior, é mais próximo, tem uma atmosfera espessa que reflete muita luz, então isso tudo
acaba diferenciando muito o brilho dele em relação a Mercúrio. E o ponto é que Mercúrio não é muito diferente do brilho de uma estrela brilhante, né? Então, assim, não é muito fácil, né, olhar no céu e dizer, ó, esse aqui é Mercúrio. Você precisa realmente ter ali uma carta celeste ou ter alguma experiência, né, para acompanhar diariamente aquilo e dizer que aquilo é um planeta. Bom, aqui eu só estou mostrando, né, a questão de como esses astros são internos, né, os dois planetas, Mercúrio e Vênus, são internos à nossa órbita. Nós vemos fases, né? Claro, se você enxergar no telescópio, né? A olho a gente não vê nada disso. Tá, mas de modo geral, o planeta vem de trás, né? Aqui na parte do pôr do Sol, por exemplo, ele vem de trás do Sol, então ele está plenamente iluminado, né? Aí ele vai se aproximando de nós para passar entre nós e o planeta, mas ele também vai ficando com fase. Então o brilho dele varia de uma maneira um pouco complicada. Ele atinge o brilho máximo mais ou menos aqui próximo, né, do que seria a fase minguante, né? Porque depois, embora ele esteja mais próximo e maior, a porção iluminada dele é menor, né? Então o brilho acaba caindo da mesma maneira. Tá? Esse esquema vale tanto para Mercúrio quanto para Vênus, né? E na parte do nascer do Sol, na aurora, é o contrário, né? Tá? Ele passa por nós, né? Tá? E aí depois lentamente ele vai lá para trás, né, do planeta. Mas aproximadamente, né, na máxima elongação a gente tem também o máximo brilho do planeta. Tá? Aqui é só um GIF animado feito com imagens do planeta Vênus, tá? Mostrando a evolução do tamanho, né, do planeta, tamanho aparente, tá? E a fase dele, né? A gente não vê nenhum detalhe na superfície, porque, como eu já falei, Vênus tem uma atmosfera espessa, né, que impede que a gente, na luz visível, consiga enxergar qualquer detalhe da superfície. A gente só vê o topo da camada de nuvens. Bom, no caso de Marte, tá? Marte é um planeta que é menor, né, do que Vênus, tá? Tem mais ou menos o tamanho, metade do tamanho da Terra, né? E também tem o fato de que ele não tem uma atmosfera significativa, né? Então ele reflete menos luz do que Vênus. O brilho dele, né, de Marte, está muito associado com a distância, né, que a gente tem da Terra, tá? Como a órbita de Marte tem uma excentricidade mais ou menos apreciável, né, comparado com a nossa, que é praticamente circular, nós vamos ter aqui, né, mais ou menos, em virtude da ressonância, né, Marte-Terra, em termos de período, a cada 2 anos, né, aproximadamente, a gente tem uma aproximação entre os dois. Tá? Okay? Então, aqui, por exemplo, né, ano passado nós tivemos aqui uma aproximação em 13 de outubro, né, tá? Esse ano não houve nenhuma, né, em 2021, ano que vem, em 2022, mais ou menos nessa época do ano, 8 de dezembro, nós vamos ter uma máxima aproximação. Né? Só que essas aproximações, tá, elas, em virtude da excentricidade da órbita de Marte, elas podem acontecer, né, em qualquer ponto da órbita aqui. Algumas são mais aproximadas do que outras, né? Por exemplo, essa que aconteceu em 2020, essa que aconteceu em 2018, né, foram aproximações menores, né, do que, por exemplo, essa aqui de 2012, né, ou essa que vai acontecer aqui em 2025, né? Então, essas aproximações, né, elas podem ser mais intensas ou não, dependendo exatamente da situação com que a gente tem ali, né, na questão do movimento dos dois. O ponto-chave aqui, né, na aparência no céu, é que quando a gente está numa situação, por exemplo, que a Terra está aqui, né, e Marte está lá do outro lado do Sol, por exemplo, o brilho dele é muito fraco, né, porque ele é um corpo pequeno, não reflete tanta luz, tá?
e a gente então não tem ali um brilho apreciável, né? O brilho dele pode cair ali abaixo das estrelas mais brilhantes do céu, inclusive, né? Ao passo que quando a gente tem essa máxima aproximação, o brilho dele cresce bastante, né? Ele fica apreciável, fica aí um brilho próximo aí do brilho de Júpiter, né? E dos brilhos máximos, né, do planeta Mercúrio. Tá? Então, aqui para ter uma ideia, né, isso aqui foi uma evolução ao longo do ano de 2012, mas eu acho importante, né, embora já faz muito tempo, que a gente veja mais aqui o aspecto geral dessa evolução. Né? Aqui nós temos o aspecto do brilho de Vênus, né? Tá? Essa queda aqui abrupta é quando acontece a passagem dele, né, entre nós e o Sol. Tá? Mais ou menos Mercúrio se comporta de uma maneira similar, mas com mais altos e baixos, né, do que Vênus, tá? De uma maneira mais complicada. E ao passo que nós temos Marte, né, que é um planeta que está para fora da nossa órbita, né, então fica uma variação um pouco mais regular, tá? Do que os dois, né, não tem essas idas abruptas aqui, porque Marte não passa entre nós e o Sol, né, ele está para o lado de fora. Mas de qualquer maneira a variação de brilho de Marte é apreciável, tá? Okay? E ele só fica realmente intenso no céu assim de forma inconfundível, né, quando a gente está aqui mais ou menos junto, né, de uns 3 meses antes até uns 3 meses depois dessas máximas aproximações. Bom, depois nós temos aqui Júpiter, tá? Júpiter, ele mais ou menos está sempre brilhante, tá? É sempre um astro que chama atenção no céu, né? Então, assim, conseguir ver Júpiter no céu, né? Quando que eu não vou conseguir ver Júpiter, né? Quando ele está em conjunção com o Sol, ou seja, né, a movimentação relativa, né, de órbita da Terra e de Júpiter é tal que você tem a Terra, o Sol no meio, né, e Júpiter está lá atrás. Então nessa situação a gente não vê Júpiter porque ele está na direção do Sol, né, e aí fica muito difícil de enxergá-lo, né, ok? Mas tirando esse período aí que dura mais ou menos um mês, né, tá? 15 dias antes, 15 dias depois, né, fica difícil, porque está ali muito junto do horizonte, imerso na luz da aurora ou do crepúsculo, fica difícil. Mas tirando isso, de modo geral, o brilho de Júpiter não varia muito, né? Ele está sempre alto, sempre um brilho intenso, então, de modo geral, a gente consegue vê-lo com relativa facilidade, né? Então é um dos pontos bons para usar como referência. E tipicamente aqui, como período de Júpiter é 12 anos, né? Ele se desloca uma constelação do zodíaco a cada ano, mais ou menos. Às vezes, dependendo do tamanho da constelação, um pouco mais rápido, um pouco mais lento, mas é tipicamente, na média, isso. Uma constelação de zodíaco por ano. Bom, Saturno, tá? Ao contrário de Júpiter, ele tem um brilho aí que lembra já o brilho de uma estrela brilhante, tá? Ele não é tão destacado assim no céu, né? Porque, vamos lembrar, Vênus é o terceiro astro mais brilhante do céu e o de aspecto estelar mais intenso, tá? Marte, embora não fique sempre brilhante, né, de vez em quando ele atinge um brilho apreciável, né, então fica de fácil identificação, tá? Mercúrio também é a mesma coisa, né, embora ele esteja ali só sempre ali junto da aurora ou do crepúsculo, de vez em quando ele apresenta um brilho apreciável e, além disso, tem um movimento próprio, né, rápido, para destacá-lo. Tá? E Júpiter tem um brilho também intenso, sempre, tá? Também se destaca sempre. Agora, Saturno tem 2 pontos, né? O primeiro é que ele não tem assim um brilho tão mais alto do que o das estrelas mais brilhantes. Pelo contrário, tá? Ele até se confunde um pouco com um brilho de uma estrela brilhante. E segundo, né, o movimento dele é mais lento, né? O Saturno demora em média aí quase 30 anos para dar uma volta em torno do Sol,
o que significa que ele fica aproximadamente aí 2 anos e meio na mesma constelação. É claro, se eu acompanhar dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, o céu, se eu sou um cara que me acostumo a olhar o céu com relativa frequência, tá? Eu vou notar o movimento de Saturno, não tenho a menor dúvida disso, tá? Agora, assim, né, uma pessoa leiga olhando ali por uns 2 ou 3 ou 4 dias o mesmo céu, não vai notar esse movimento, não. Então, a menos assim, né, que tenha uma estrela muito brilhante, ou um planeta muito brilhante do lado dele, como foi essa situação aqui. Tá? Essa é uma imagem que eu tomei, né, aqui. Estou tentando lembrar o ano. Eu acho que isso daqui foi em 2010, tá? Eu não tenho certeza, mas tenho a impressão que foi 2010. Nós tivemos uma conjunção aqui, né? Pouco depois do pôr do Sol, tá? Entre Mercúrio, Vênus, Marte e Saturno, tá? Os outros objetos aqui são estrelas, né? Das constelações. Tá? Então, aqui nessa situação, tá? Talvez aí, né, fique fácil identificar Saturno, mas vejam, né, que excetuando Vênus, que tem um brilho bem apreciável, a gente não nota tanta diferença, né, de Saturno para as outras estrelas, por exemplo. Então, assim, já não é tão evidente identificá-lo, mas ele é um objeto fácil de ver a olho, tá? Se você vai vê-lo, facilmente vai. Identificá-lo como Saturno é que é outros 500, né? Aí precisa realmente ter um aplicativo à mão. Saturno ele tem um brilho variável, nem tanto pela distância, né? A distância dele à Terra não varia, né, de modo apreciável. Mas a questão é que assim, né, Saturno tem esses famosos anéis, tá? E esses anéis eles têm um poder de reflexão muito alto na luz visível, tá? Muito mais do que o próprio planeta, porque eles são compostos por partículas de gelo ou partículas de rocha com mantos de gelo, né? De qualquer forma, em uma situação ou outra, né, essas partículas elas elas refletem, né, uma grande parcela da luz óptica incidente em cima delas, né? Elas têm essa capacidade, né, que a gente chama de albedo, né, um albedo alto, né, que reflete uma grande parcela da luz incidente. E como Saturno, né, é inclinado em 27 graus, né, o eixo de rotação dele é inclinado em 27 graus, né, em relação à perpendicular ao plano de órbita dele, quando a gente olha aqui da Terra, né, ao longo de 30 anos, tá, ele parece fazer esse balancinho aqui, ó, né, ou seja, ora a gente vê o polo sul dele, ora a gente vê o polo norte dele, né, ora os anéis estão mais ou menos na linha divisada nossa, né? Então, essa oscilação demora 30 anos aproximadamente, né? E quando o planeta está nessas situações extremas, né, em que a gente vê bem um polo ou outro, né, a gente tem a máxima razão de aspecto, né, como está aqui, por exemplo, 2006, né, a gente tem a máxima razão de aspecto que a gente vê os anéis. Aí nessa situação, então, a quantidade de luz refletida pelos anéis é bastante intensa. Isso faz então com que o brilho dele aumente um pouco, né? Não é muito, mas é o suficiente para ter uma variação apreciável, tá? Ao passo que nessa situação que está aqui, por exemplo, de 2009, né? Basicamente os anéis estão sendo olhados ali, né, no mesmo plano divisado. E aí você não consegue ver os anéis, né, só basicamente o planeta que está refletindo luz. O brilho dele então cai razoavelmente. Tá? Então essa variação ela é muito mais em função desse aspecto dos anéis do que em função da distância Terra-Saturno, que varia pouco. Ok, então isso são pontos de referência no céu, né, que a gente pode utilizar para partir para coisas mais complicadas.
por que a gente chama isso de ponto de referência? Se agora mesmo eu acabei de dizer que Saturno é difícil de identificar como Saturno. Notem, Saturno é difícil de identificar como Saturno, mas não como objeto. Tá? Você vai ver aquele astro brilhante no céu, aquilo vai te chamar a atenção. Você vai bater na carta, tá? E vai ser fácil identificar, né, com a carta, tá? Com o aplicativo na mão ou com a carta na mão, que aquilo é Saturno. Depois, você pode partir dele para achar coisas mais, com um grau de dificuldade maior. Então, por isso que ele está ali como referência, junto com os outros planetas, com estrelas brilhantes, etc. Tá? Bom, além desses objetos, né, brilhantes, Lua e os objetos com aspecto estelar, né, que tanto são as estrelas mesmo quanto os planetas do sistema solar brilhantes, o que a gente pode ver no céu? Né? Quais são as outras coisas que a gente pode ver no céu? Bom, na classe dos permanentes, né, ou seja, coisas que a gente pode ver com relativa frequência no céu, né, estão de certa forma sempre ali. Tá? E que tem aspecto nebuloso, né, ou seja, não é agora um objeto pontiforme ou de aspecto estelar, né, tá? Ou com formato bem definido, mas sim são nebulosidades, né? Que não confundam essas nebulosidades com o termo que se usa em nebulosidade para ciências atmosféricas, por exemplo, tá, gente? Tá, nebulosidade aqui quer dizer que é um objeto luminoso que emite uma certa quantidade de luz, né? Ou que absorve uma certa quantidade de luz, mas que tem um aspecto ali, né, disforme, né, ou seja, ele não tem ali, né, ele aparece como uma mancha, né, acho que talvez o termo até fosse melhor esse, uma mancha no céu, que pode ter diversos tamanhos. Né? Okay? Bom, vamos começar com um que não é muito fácil de ver, não é muito fácil de identificar, que é a chamada luz zodiacal. Tá? Então, o que é a luz zodiacal? A luz zodiacal é a luz do Sol, então é uma coisa do nosso sistema planetário. É a luz do Sol difundida em grãos de poeira que estão no plano do sistema solar. Né? Então, o sistema solar ele tem ali, né, as órbitas dos planetas, né, mais ou menos no mesmo plano, não estão exatamente no mesmo plano, mas mais ou menos no mesmo plano. E esse plano ele é habitado por material. Tá? São grãos de poeira que a gente chama, né? Que são grãos realmente muito finos, né? E essa poeira ela advém de duas fontes principais. A primeira é histórica, né? Que são as colisões que ocorreram no sistema solar, principalmente as colisões entre pequenos corpos, né? Os asteroides, tá? E a segunda fonte dessa poeira interplanetária são os cometas, né? Então, toda vez que um cometa passa próximo ao Sol, né, ele sublima, né? Um cometa é feito principalmente, né, de gelo, mas ele é, na verdade, um amálgama, né, de gelo e de partículas de material. Né? Você pode ter ali silicatos, né, ou carbonados. Tá? Okay? Esse material, então, a gente chama de poeira, né? Tá? Mas, na verdade, é bem menor do que a nossa poeira ordinária do dia a dia. Uma vez que o gelo seja sublimado, esse material fica por ali, né, e vai compondo então, né, esse plano, né, repleto de poeiras do sistema solar. Tá? Bom, como que a gente observa a luz zodiacal no céu? Né? Ela vai ser mais fácil, né, de ser observada mais junto ao pôr do sol ou ao nascer do sol. Né? Por quê? Porque a fonte de luz que esses grãos refletem está ali perto, né, em termos de angularmente falando, né? Tá? Então aí a difusão de luz, né, você vai ver aqui como uma espécie, né, de coluna, né? Não chega a ser uma coluna, mas uma espécie de coluna, né, que vai ficando tão mais abaulada, né, tão mais larga, né, quanto mais próximo do Sol ela vai indo. Né? E ela se dispõe ao longo da eclíptica, né, que é o plano do sistema solar. A eclíptica é o plano da órbita da Terra, mas é mais ou menos, né, quase o plano do sistema solar geral. Tá? Então,
a olho, aos nossos olhos, né, o que a gente enxerga é isso, é mais pouco depois do sol se pôr ou pouco antes do sol nascer. E assim, o céu tem que estar muito transparente para a gente enxergar isso. O que significa isso, né? Que o céu tem que estar livre de qualquer tipo de formação, né, de nuvens, né? E também assim, né, não pode estar naquelas épocas lá que a gente tem, por exemplo, no inverno, que fica muito tempo sem chover e aí o sol, a gente olha assim para o céu e o céu parece que está pesadão, né? Assim, tá com aquela nebulosidade. Aí sim, né, uma nebulosidade atmosférica, né, que é formada meio ali por partículas em suspensão da nossa própria atmosfera, com um pouco de poeira, com um pouco de sujeira e tal. Né? Então aí nessa situação você realmente não vai identificar a luz zodiacal. Né? Agora pega ali, passa uma frente fria, dá chuva, limpa bem a atmosfera. Né? Na primeira noite que você estiver aberta, você tem uma boa chance de conseguir ver a luz zodiacal. Ela normalmente, tá? Ela é bastante confundida aqui com a própria aurora, né? Ou o próprio crepúsculo, né? Porque assim, a gente quando tem a aurora, tem um crepúsculo, o sol acabou de se pôr, você tem ali aquela luz difusa ainda, né? O sol ainda está iluminando o topo da atmosfera. E o pessoal confunde muito isso, né? Porque a coloração não é muito diferente, né? É uma coloração branco-amarelada, porque é a luz do sol refletida, né? E às vezes confunde mesmo, né? Então não fica tão evidente assim. Precisa ter alguma experiência para identificar que é aquela luz zodiacal. Né? A luz zodiacal, inclusive, né, aqui, se você pegar um céu excepcionalmente transparente, como por exemplo aqui, né, o Observatório de Mauna Kea, no Havaí, né, que é um vulcão extinto a uma altitude de 4.000 e poucos metros, né, então ali você se livra basicamente quase toda a atmosfera inferior. A luz zodiacal pode ser vista inclusive a noite inteira, né? Tá? Aqui eles fizeram uma montagem de várias fotos ao longo da noite e colocaram, né, essa montagem de modo que a luz zodiacal fique evidente. Eles colocaram isso em coordenadas eclípticas, né? Então aqui o centro é o plano do sistema solar, né? Tá? Então, obviamente, né, aqui um lado próximo ao pôr do sol, um lado próximo ao nascer do sol. Esse ponto aqui não é o sol, é Vênus. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, né, isso aqui rodando aqui é a Via Láctea, tá? Que não é a luz zodiacal. A luz zodiacal está aqui, é mais fraquinha, né, passando aqui na parte central. Né? Okay. Quero chamar a atenção dessa intensificação aqui, ó, meia-noite. Tá? Isso o pessoal chama de Sonnenschein, né? Nome esquisito, mas na verdade o ponto aqui é o seguinte: isso é o ponto anti-hélio, né? Ou seja, né, como se eu estivesse olhando para a direção oposta do Sol. E aqui é o seguinte: eu tenho mais grãos junto ao Sol, obviamente, tá? Por isso que o espalhamento é maior. Aí vocês perguntam, mas por que eu tenho intensificação aqui? É porque eu tenho mais grãos? Não tem mais grãos. A questão é que aqui os grãos estão sendo iluminados de frente, né? São os grãos em fase cheia, vamos dizer assim, né? Eu passo que aqui são fases intermediárias, né? E aí por isso que eu tenho essa intensificação, então. Tá? Ela é bem tênue, né? Bem assim no limite, mas é interessante esse fato que dá para ver mesmo. Bom, das nebulosidades, né, no céu, certamente a Via Láctea é a mais fácil de ser notada. Tá? A luz zodiacal, como eu falei, né, precisa ter alguma experiência e sorte, né, de estar com o céu limpo. Mas a Via Láctea certamente é fácil de ver, né, se você tiver um céu escuro e sem lua. Tá? Não precisa ser nem tão escuro assim, né? Mas obviamente não estamos falando do céu da cidade de São Paulo, por exemplo. Você consegue identificar a Via Láctea no céu, né? Que nada mais é do que a projeção, né, do plano da nossa galáxia, que é uma galáxia espiral, né, com disco, né? Ou seja, tem lá um bojo que é mais ou menos esférico e tem o disco, né, onde a gente habita, inclusive com o sistema solar. Tá? É claro que a gente não vê à noite, tá? Isso aqui é uma projeção ao sky, né, todo o céu com uma lente olho de peixe.
a gente não vê com essa natureza de detalhes e de cores, né, a Via Láctea, tá, que é uma câmera especial, sensível para isso, mas a gente consegue sim notar regiões mais escuras, mais brilhantes e tal no céu, né, se a gente vê no céu bem escuro. Okay? Então, essa nebulosidade, basicamente, a gente consegue enxergar quase que o ano todo, né? Tá? Particularmente no céu de inverno, a gente vê ela com mais intensidade. Por quê? Porque nessa época do ano, aqui no hemisfério sul, a gente está voltado para a direção do centro da galáxia, né? Uma região onde vai ter mais estrelas e também um brilho mais intensificado, né? Muito embora parte desse brilho seja impedido justamente por essas regiões escuras, que não são ausência, né, que elas estão mais claras nessa imagem, que não são ausência de estrelas, mas sim nebulosas escuras, né, material interestelar que bloqueia a luz das estrelas que estão atrás. Aqui eu botei uma outra imagem similar, mas mais contrastada, para mostrar uma coisa interessante, que é o seguinte: aqui está a Via Láctea e aqui está a luz zodiacal, né? Nesse dia as duas ficaram em evidência, um pouco depois do pôr do sol. E o que eu quero mostrar aqui são dois aspectos. Primeiro, que o plano, né, da Via Láctea e o plano da eclíptica faz um ângulo aqui aproximado de 60 graus. Né? Aqui está bem claro isso, tá? Por isso que eu escolhi essa imagem. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é o contraste, né, exatamente, de brilho entre a Via Láctea, que é muito mais fácil de ver, e a luz zodiacal, né, que é mais complicada. Tá? Então, isso dá para entender aqui facilmente porque a gente consegue enxergar melhor a Via Láctea do que a luz zodiacal, tá? Porque a luz zodiacal ela é menos intensa, né, do que o brilho geral da Via Láctea. Bom, ao longo da Via Láctea, né, a gente pode enxergar, se a gente for ir ali, né, esmiuçando ao longo da Via Láctea, né, constelação por constelação, a gente consegue enxergar algumas coisas assim, diferenciadas, né? Por exemplo, regiões escuras. Aqui está o Cruzeiro do Sul, né, que é facilmente identificável. Óbvio que a gente não vê com essas cores tão vivas, né, as estrelas do Cruzeiro do Sul, tá? Mas enfim, né, a gente consegue enxergar ao olho essa região escura aqui, que é chamada de Saco de Carvão, tá? Que é uma nebulosa escura não muito afastada aqui da Terra, tá? E que ela é escura, né, porque ela não emite luz, né, e por contraste, né, ela aparece porque eu tenho fundo de estrelas lá atrás, né, o Cruzeiro do Sul está mais ou menos na projeção desse plano da Via Láctea, né, então tem um conjunto de estrelas muito forte lá atrás, né, então a gente tem contraste. Se tiver qualquer coisa na frente que bloqueie a luz, ela vai aparecer escura. É o caso dessa nebulosa. Eu também tenho algumas nebulosas brilhantes que eu consigo enxergar. Um exemplo é a grande nebulosa de Órion, né? Tá? Para quem não conhece a constelação de Órion, né, certamente deve conhecer as chamadas Três Marias, né? Tá? Que fazem parte da constelação de Órion. Junto às Três Marias, né, para o lado direito, né? Se você estiver vendo ela surgir no leste, ou para o lado esquerdo, se você estiver vendo ela se pondo no oeste, você tem aqui um conjunto de 3 estrelas, né? Sendo que a do meio, na verdade, não é bem uma estrela, mas sim aqui, né, a nebulosa, grande nebulosa de Órion, tá? Que é uma região de formação estelar. Tá? E isso aqui você consegue ver a olho nu, né, meio desmaiadinho, tal, mais com aparência estelar, mas na verdade é uma nebulosa. Outras coisas que também aparecem ao longo da Via Láctea, né, que vão aparecer como mais ou menos difusas, né, são os aglomerados, tanto os aglomerados abertos quanto os aglomerados globulares. Né? Então, coisas que a gente vê facilmente a olho nu, as Pleiades, né, que é um conjunto de estrelas bem fraquinhas ali, que formam um negócio meio difuso, às vezes até dependendo de quem olha. Tá? Vocês podem inclusive vê-lo, né, no céu da noite, inclusive foi colocado como atividade, né, para vocês
tentarem observar, né, na oficina de número 6 do módulo. E eu tenho os aglomerados globulares, né, que são outras estruturas muito mais afastadas, né, tá? E algumas delas a gente consegue perceber a olho, né? Por exemplo, o Ômega Centauro, né, é um aglomerado facilmente, né, percebido a olho, tá? Essa época do ano é um pouco ruim de observá-lo, porque essa região se põe, né, pouco depois do sol se pôr, e aí só vai levantar depois de novo lá na madrugada, por volta de umas 4 da manhã, mais ou menos, e aí já fica ruim de observar, né, porque logo depois também já começa a amanhecer o dia. Então não está numa época boa para ver o Ômega Centauro. Mas você pode tentar ver o 47 Tucanae, né, junto à pequena nuvem de Magalhães, que é um aglomerado globular, também que dá para ver ou perceber ao olho. Bom, falando nas nuvens de Magalhães, né, elas são facilmente visíveis, né, a olho numa noite sem lua e com uma certa escuridão, obviamente, né, tem que estar num local apropriado, sem poluição luminosa. Tá? Elas são galáxias satélites, né, da nossa Via Láctea. Tá? Essa época do ano é justamente a época do ano melhor para vê-las, né? Então, um pouco mais cedo, na primeira parte da noite, né, você vê a pequena nuvem de Magalhães, né, e aqui, né, esse objeto aqui, né, brilhante, é exatamente aí o 47 Tucana que eu falei, né, que é um aglomerado globular da nossa galáxia, embora seja visto na direção da pequena nuvem, ele pertence à nossa galáxia, né? E já a pequena nuvem, não, né, ela está lá a 160, 170 mil anos-luz de distância. Tá? E um pouco depois, aí, a partir da meia-noite, você pode ver com facilidade a grande nuvem de Magalhães. Ela é maior, ela é mais brilhante, né, um pouco mais brilhante, intrinsecamente, que a pequena nuvem. Tá? E aparentemente também, né, porque as duas estão quase na mesma distância, então prevalece aqui a maior, né? Tá? Então a grande nuvem você vai conseguir também ver como objeto difuso no céu, tanto é que o próprio Fernando de Magalhães, lá na sua expedição de circunnavegação, confundiu elas inicialmente com nuvens, né? Depois viu que se tratava de um objeto sideral, né? Ou seja, realmente estava no céu, né? Não na nossa atmosfera. Hoje vai ter que ser aula para batida aí. Estamos quase voltando ao presencial, né? A interrupção já começou. Bom, além das nuvens de Magalhães, né, que a gente vê muito bem aqui do hemisfério sul, tá? Particularmente nessa época do ano. Perdão. Nós temos aí também, fazendo parte do grupo local de galáxias, né, a galáxia de Andrômeda, que inclusive é a maior galáxia do grupo local, né? Andrômeda tem mais ou menos o dobro do tamanho da Via Láctea, né? A Andrômeda é um objeto visto a olho, tá? Só que assim, aqui para o Brasil, né, como ela tem uma declinação norte maior, ela vai ser melhor visualizada ali da região nordeste, norte, né? É possível vê-la, eu mesmo já vi lá da região sul do país, né, a galáxia de Andrômeda a olho, tá? Numa noite sem lua, há algum tempo atrás, é verdade, mas eu vi, tá? Juro que vi. Tá? Já vi também aqui da minha casa, né? Agora já não é mais possível ver isso. E não é por conta só da minha senilidade, né, e da decadência dos meus olhos, mas é porque aqui a cidade de Piranguinho, né, onde eu moro, tem exatamente um problema de crescimento da poluição luminosa que a gente vai comentar depois. E a galáxia de Andrômeda, a princípio, a gente vê ali como uma manchinha no céu, né? Tá? Ela é notada ali, vamos dizer, né, no limiar da visão. A parte nuclear dela, né, que é essa parte mais brilhante, não, você consegue realmente definir. Mas essa nebulosidade em volta, né, demarcando como galáxia, aí já é no limite mesmo. Tá? Então, mas é assim, ela é um objeto visto no hemisfério norte,
particularmente esse é o objeto permanente mais distante que a gente consegue enxergar hoje. Bom, tirando os objetos nebulosos permanentes, nós temos aqui, né, outros tipos de fenômenos celestes raros, que não são, alguns não tão raros, né, são transientes, que a gente também vê no céu, tem a possibilidade de ver no céu. Tá? O primeiro deles são os meteoros, né? Certamente acho que todo mundo já viu alguma vez na sua vida um meteoro, né? Ou a popular, que a gente chama de popular estrela cadente, né? Mas esses meteoros na verdade são parte, né, daquele material que a gente acabou de citar aqui, da luz zodiacal, que penetra, né, na atmosfera da Terra, tá? E esses objetos eles penetram com uma velocidade relativa tão alta que eles acabam se desintegrando na atmosfera, né? Então, esse objeto passa, ele cria uma onda de choque, né? Bem local, bem pequeno, né? E com isso ele vai então aquecendo, né? Esse meio então desfaz por completo, né? Esse objeto, de modo geral, a menos que ele seja muito, muito grande para sobreviver e cair, mas de modo geral ele se desfaz, forma ali nesse processo uma espécie de tubo, né, de ionização, porque não é só o material que aquece, a atmosfera também fica aquecida. Isso ioniza o gás, forma uma espécie de tubo ionizado de gás. Esse tubo, então, né, ele brilha, né, e isso é que dá, então, o aspecto de brilho do meteoro, né. É um fenômeno muito rápido, de modo geral, 1 segundo ou menos, geralmente menos, tá? O brilho é bastante variável e dependente, na verdade, do tamanho do objeto, né? Quanto maior o objeto, mais brilho vai produzir, tá? Mas nem sempre os meteoros são naturais. Eu posso ter objetos artificiais caindo, né? Tá? Então, esses objetos artificiais caindo, por exemplo, um satélite ficou inativo, ele começa, né, como não tem mais correção de órbita, ele começa a espiralar até que ele penetra na alta atmosfera da Terra e se desintegra, né? Esse processo então vai fazer com que eu crie artificialmente, né, porque não é um objeto natural, um objeto criado pelo homem, um meteoro, né, um fenômeno que a gente chama de meteoro, o qual vai exatamente ali queimar, né, na entrada, vai produzir esse tubo também de material ionizado. E via de regra, você olhando daqui, né, você fica sem saber se realmente é um objeto natural ou se é um lixo espacial. Não tem como saber a princípio, a menos quando são coisas assim muito grandes, né, como aconteceu aí em alguns acidentes e tal, em que o objeto se desintegra e forma muitos pedaços, né. Isso é muito incomum de acontecer com um meteoro natural, por exemplo.